Olá! Quem é Jesus e qual é a sua missão? Em nossa última conversa vimos que os títulos dados a Jesus são como diversos pontos de vista que interpretam o mistério de sua pessoa e são tentativas de traduzir a complexidade e a sublimidade desse mesmo mistério. Aprofundemos hoje a afirmação tão comum e às vezes pouco compreendida: Jesus é o Senhor. Entendamos também a sua forma abreviada, Senhor Jesus. O que queremos dizer quando confessamos Jesus é o Senhor? Nós usamos a palavra portuguesa Senhor como uma forma respeitosa para nos dirigirmos a homens. No nosso cotidiano é muito comum distinguir homens que têm alguma autoridade com esse tratamento cerimonioso. Quando, porém, encontramos no Novo Testamento o título Senhor aplicado a Jesus, precisamos ir muito além dessa simples forma de tratamento. Dizer que Jesus é o Senhor tem um significado muito mais profundo do que o uso que nós fazemos desse termo. Essa afirmação corresponde a uma verdadeira profissão de fé na divindade de Jesus. Não podemos, portanto, transferir simplesmente o conceito que nós temos de Senhor para o título Senhor, Kyrios, aplicado a Jesus. Isso seria uma forma empobrecida, reduzida de entender o senhorio de Jesus. Nesse sentido, é interessante ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 5 e 6, que diz: pretende-se, é verdade, que existam outros deuses, quer no céu, quer na terra, e há um bom número desses deuses e senhores. Mas para nós há um só Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas e para o qual existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem todas as coisas existem e nós também. Vejam, a partir dessa citação, pode-se notar que os primeiros cristãos aplicaram o título Kyrios, Senhor, a Cristo ressuscitado, para afirmar a sua autoridade sobre toda a criação. Trata-se de uma autoridade que é própria de Deus. Trata-se também de uma autoridade que não é somente futura, mas que se realiza já no presente, particularmente na liturgia. A liturgia com efeito, parece ter sido o contexto em que os primeiros cristãos começaram a atribuir a Cristo esse título de Senhor. De fato, a Eucaristia é a celebração na qual o Cristo ressuscitado está presente em meio aos seus, quando estes partem o pão em sua memória. Jesus é Senhor, mas não como os outros senhores deste mundo. Ele instaura o seu domínio, fazendo-se servo. A sua autoridade de Kyrios chega ao seu ponto alto na cruz, da extrema humilhação e do serviço radical. O crucificado é o Senhor, ou seja, ao dar a sua vida, ele vence todos os inimigos e revela definitivamente de que tipo é o seu domínio, o seu senhorio. A relação que há entre o senhorio de Cristo e a Páscoa revela o estilo peculiar e próprio da realeza de Cristo. O seu domínio não é como o dos tiranos deste mundo, mas consiste na doação de si mesmo até o sacrifício da cruz para cumprir a vontade do Pai. Por isso, confessar Jesus é o Senhor implica para os cristãos o serviço e a doação de si em favor dos outros. Se os cristãos se submetem realmente ao Senhor, devem também servir como Ele. Se Jesus lavou os pés dos discípulos porque é o Senhor, com mais razão ainda, os discípulos do Mestre devem lavar os pés uns dos outros. A submissão ao domínio de Cristo não é escravidão, mas ao contrário, é a participação na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Essa liberdade que procede da submissão ao senhorio de Cristo torna os cristãos particularmente críticos
contra todo poder político que se pretenda absoluto. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significou também o reconhecimento de que o homem não deve submeter a sua liberdade pessoal de modo absoluto a nenhum poder terreno, mas somente a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Se somente Jesus é o Senhor, não pode haver outros senhores. Foi exatamente essa convicção e liberdade diante dos poderes políticos que levou São Policarpo, por exemplo, a dizer: César não é o Senhor. Essa mensagem é a mesma que foi dada por cristãos na Alemanha nazista, que proclamaram publicamente que na igreja há um só Senhor. Receba do Senhor Jesus Cristo a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.